E o texto de hoje está nos falando que tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só, ou seja, provém do Deus eterno, provém do eterno, provém daquele que criou todas as coisas. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Olha só que coisa esplêndida, coisa maravilhosa, coisa mais importante. Isso aqui, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, ou seja, está falando da igreja, está falando do povo de Deus, está falando daqueles que aceitaram Jesus como Messias, aqueles que se entregaram a Jesus, aqueles que confiaram nele, aqueles que confiam nele, aqueles que uma vez se renderam aos pés de Jesus, que a ele foi entregue todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o poder nos céus e na terra pertence agora a Jesus. Sim, meus amados irmãos e irmãs, nós temos agora Jesus nos chamando de irmãos, Jesus nos chamando até mesmo de amigos íntimos dele. Nós estamos participando como amigos de Jesus, como pessoas chegadas. Um irmão é uma pessoa muito chegada, um amigo é uma pessoa muito chegada à pessoa, né? Que é amiga, que é irmão. Sim, é pessoa da família. Jesus formou a família que Deus lhe concedeu, a família de tantos irmãos, de tantos homens e mulheres, crianças, jovens, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações que é possível nominar sobre a face da terra. Sim, meus amados, nós somos chamados por Jesus de irmãos. E o texto em si, ele já é tão profundo, tão lindo de significação, que nós não precisaríamos nem de falar na questão do contexto, mas este texto está dentro de um contexto também muito maravilhoso, quando o escritor aos Hebreus nos chama a atenção para nós nos atentarmos, para nós observarmos, para nós vermos, entendermos que é necessário nós darmos a maior atenção para as coisas de Deus, para Jesus, para tudo aquilo que aconteceu, tanto no passado como no presente, e nós vermos sob uma ótica do plano de Deus, do plano de salvação de Deus. Como nós poderíamos negligenciar, diz o texto nos primeiros versículos do capítulo 2, uma tão grande salvação? Como nós poderíamos deixar de lado, como nós poderíamos negar, como nós poderíamos deixar de receber esta grande salvação que nos foi proposta, que nos foi pregada, primeiramente por Cristo e depois pelos apóstolos. Sim, meus amados irmãos, Cristo veio, pregou o Evangelho e ao final se sacrificou, ele se entregou por nós, ele se entregou para salvar aquela nação que, entre os líderes daquela nação, estavam pessoas que o odiavam, que até hoje não aceitam as bênçãos de receber a Jesus como Messias verdadeiro. Sim, meus amados irmãos, nós sabemos que aqueles que mataram Jesus, aqueles que fizeram ali um conluio e acusaram Jesus de ser um impostor, de ser um
homem que realmente estava trabalhando contra Roma, segundo eles, né? Que estava querendo ser o rei dos judeus, e Jesus, na verdade, o era, né? Tanto por laços familiares, como também por, digamos assim, direitos do principado, direitos do reino, mas Jesus, ele não se importou em ter essas honras de rei de Israel, mas ele veio pregar uma mensagem de paz. Ele disse que ele veio trazer paz, que ele veio trazer, sim, uma guerra, mas contra os pensamentos contrários que muitas vezes os familiares daqueles que o aceitavam, daqueles que o seguiam, daqueles que o recebiam como Messias, estavam tendo os pensamentos negativos, contrários, assim como o apóstolo Paulo teve vários pensamentos contrários à religião nova que surgia, aquela chamada seita, por todos os demais príncipes, por todos os demais integrantes daquelas cortes e de toda a estirpe sacerdotal do tempo de Jesus e dos apóstolos. Eles achavam que Jesus não significava nada, mas Jesus não fez questão de que eles entendessem, de que eles pudessem segui-lo. Não, ele queria envolver as pessoas no amor de Deus, queria ensinar o amor verdadeiro de Deus que nós devemos ter no nosso coração, e ele disse assim: assim como eu vos amei, vós deveis amar uns aos outros.